Os vibrantes anos de 1920 nos Estados Unidos ecoavam com a euforia de uma prosperidade aparentemente infinita. Enquanto carros luxuosos percorriam avenidas iluminadas e festas extravagantes aconteciam em mansões em Nova York, a América vivia seu sonho dourado. Mas por trás das cortinas desse espetáculo de riqueza, uma tempestade se formava. Em 24 de outubro de 1929, o mundo testemunharia o início do maior colapso econômico da história moderna. Milhões de pessoas perderiam tudo da noite para o dia. Bancos fechariam suas portas, fábricas silenciariam suas máquinas e filas intermináveis de desempregados se formariam nas ruas. Como o presidente transformaria essa catástrofe em um novo acordo que mudaria para sempre o papel do Estado na economia. Em uma reviravolta surpreendente, como essa crise global abriria caminho para que um líder chamado Getúlio Vargas transformasse o Brasil de uma nação dependente de café em uma potência industrial emergente. Nesse vídeo, você descobrirá como a ganância desenfreada e a especulação financeira levaram ao colapso de 1929 e como suas ondas de choque redesenharam não apenas a economia americana, mas também o destino do Brasil. Antes de seguirmos, ajude o nosso canal a produzir mais conteúdo como este. Se inscreva, deixe o seu comentário e seu like, pois assim o YouTube entende que este conteúdo é de grande valor e o entrega para outras pessoas. Para entender o que foi a crise de 1929, precisamos voltar um pouco no tempo, mais precisamente ao final da Primeira Guerra Mundial e começo da década de 1920. Terminada a guerra, a Europa estava em ruínas, fábricas destruídas, moedas desvalorizadas e a população desempregada nas ruas. Os países europeus, outrora potências industriais, agora lutavam para se reerguer dos escombros. Enquanto isso, nos Estados Unidos, como a guerra não havia acontecido em solo americano, suas fábricas e indústrias foram preservadas. O país emergiu do conflito não apenas intacto, mas fortalecido, tornando-se o grande credor mundial. Em poucos anos, a economia norte-americana disparou. O PIB cresceu 42% durante a década. A produção industrial aumentou 32%. O desemprego manteve-se em apenas 4%. E o país produzia quase metade de toda a produção mundial. A classe média ganhou poder de compra e o consumo virou palavra de ordem. Essa euforia deu origem ao slogan conhecido como American Way of Life, ou estilo americano de vida, um modelo baseado no consumo desenfreado de bens materiais. Mas como esse otimismo virou uma bomba relógio? A resposta está em duas palavras: crédito fácil e especulação. Bancos e governo facilitaram créditos para carros no carnê e eletrodomésticos em prestações. Tudo parecia um sonho que nunca acabaria, mas pessoas podiam comprar praticamente qualquer coisa sem ter o dinheiro em mãos. Porém, por trás desse brilho já se formava a semente da bolha. Enquanto a produção aumentava, os salários permaneciam estagnados e cada vez mais dinheiro deixava a indústria para alimentar a especulação na bolsa de valores. Essa prosperidade não era para todos. Enquanto 5% da população controlava aproximadamente 1/3 de toda a renda do país, a maioria dos trabalhadores mal conseguia acompanhar o ritmo frenético de consumo que eles próprios ajudavam a produzir. Todo mundo queria ficar rico. E a partir de 1925, algo estranho começou a acontecer. As fábricas produziam mais do que a população comprava. A indústria americana estava produzindo em ritmo frenético, mas os salários dos trabalhadores não acompanhavam esse crescimento. Resultado: as pessoas não tinham dinheiro suficiente para comprar tudo o que era produzido. Para aliviar o problema, os bancos criaram uma armadilha tentadora.
ofereciam empréstimos para quem quisesse comprar ações da Bolsa de Nova York, até para quem não tinha como pagar. Era o famoso buy on margin, ou comprar a crédito, esperando revender por um preço ainda maior. O mecanismo era simples e perigoso. Você poderia comprar ações pagando apenas 10% do valor e o banco financiava os outros 90%. Se o preço subisse, você vendia, pagava o empréstimo e embolsava o lucro. Parecia perfeito. A febre da especulação contagiou todos os níveis da sociedade. Pessoas de todas as classes sociais hipotecavam suas casas, gastavam suas economias e pegavam empréstimos para investir na bolsa. Entre 1925 e 1929, o volume de empréstimos para a compra de ações triplicou. O valor das ações na Bolsa de Nova York subiu 300% em apenas 4 anos. Era uma valorização completamente desconectada da realidade econômica das empresas. Enquanto isso, muitos investidores não se importavam com lucros reais das empresas. A única coisa que importava era o preço das ações subindo dia após dia. Empresas falidas valiam milhões no papel, o que não passava de uma ilusão. Economistas como Roger Bateson alertavam, mas cedo ou mais tarde virá um crash, e será terrível, mas ninguém queria ouvir. O presidente Herbert Hoover declarava que a prosperidade americana está em bases sólidas e continuará indefinitivamente. A bolha especulativa crescia enquanto a economia real mostrava sinais de fraqueza. Os estoques continuavam a se acumular, as vendas de imóveis começavam a cair, a construção civil desacelerava, mas na Bolsa de Valores a festa parecia não ter fim. Chegou o dia 24 de outubro de 1929, o infame Black Thursday, a Quinta-feira Negra. Pela manhã, as manchetes ainda anunciavam recordes na bolsa. Nada indicava que aquele seria o dia em que o castelo de cartas desabaria. O pregão começou normalmente, mas por volta das 11 horas da manhã, algo estranho aconteceu. Os preços das ações começaram a cair rapidamente. De repente, uma onda de pânico tomou conta do salão. Investidores começaram a vender em desespero. Vende tudo rápido! Os gritos ecoavam pelo pregão enquanto os preços despencavam. Em minutos, o gráfico despencou verticalmente. Naquele único dia, mais de 12 milhões de ações foram colocadas à venda, um recorde absoluto. O valor de mercado das empresas evaporou instantaneamente. A notícia se espalhou rapidamente. Multidões se formaram nas ruas de Wall Street. Alguns investidores foram arruinados em questões de horas e perderam tudo o que havia construído durante a vida inteira. Mas o pior ainda estava por vir. Na segunda-feira seguinte, dia 28, e terça-feira, dia 29, a queda continuou ainda mais intensa. Mais de 33 milhões de ações foram colocadas à venda. Em apenas uma semana, o mercado de ações perdeu 30% de seu valor, o equivalente a mais de 30 bilhões de dólares, cerca de 400 bilhões em valores atuais. Quem tinha comprado a crédito não conseguiu pagar os empréstimos. Os bancos ficaram sem fundos e dezenas de instituições quebraram. As pessoas correram para sacar suas economias, mas muitas encontraram as portas fechadas. O presidente Herbert Hoover, recém-possado, acreditava que o mercado se autorregularia e por isso não interveio a tempo. A prosperidade está logo ali na esquina, declarou, tentando acalmar a população. Mas o mercado não se recuperou sozinho. As empresas sem capital e sem consumidores começaram a demitir em massa. E assim começou o maior colapso capitalista da história. O crash da bolsa foi apenas o começo. A crise se espalhou como um incêndio pela economia americana, mergulhando o país no que ficou conhecido como a Grande Depressão.
Entre 1929 e 1932, o PIB nominal dos Estados Unidos caiu pela metade. O desemprego, que era de apenas 4% antes da crise, disparou para incríveis 27%. Isso significava que mais de 14 milhões de pessoas estavam sem trabalho, sem renda, sem esperança. A produção industrial caiu mais de um terço. Milhares de empresas e bancos faliram. Milhões de famílias perderam suas casas, suas economias e sua dignidade. As ruas da cidade se encheram de pessoas famintas, desesperadas. Surgiram a Hoovervilles, acampamentos miseráveis onde os desabrigados se amontoavam, ironicamente batizados com o nome do presidente Hoover, que parecia incapaz de conter a crise. E a crise não ficou restrita aos Estados Unidos. Como a economia americana era o motor do mundo, o colapso arrastou outros países para o abismo. Na Europa, já fragilizada pela guerra, a situação se agravou. A dependência dos empréstimos e das compras americanas levou ao fechamento de fábricas e ao aumento brutal do desemprego. Na Alemanha, 44% da população ficou sem trabalho. Na Grã-Bretanha, 23%. Essa miséria degeneralizada ajudou a fortalecer movimentos extremistas, como o fascismo e o nazismo. O comércio internacional foi reduzido em aproximadamente um terço. Os países fecharam suas economias, adotando políticas protecionistas, na tentativa de salvar suas próprias indústrias. Na América Latina, o impacto chegou pelas commodities. O preço do café, principal produto de exportação do Brasil na época, despencou mais de 60% no mercado internacional. O Brasil, então, altamente dependente dessa exportação, sentiu o baque de forma brutal. Governos estaduais do Sudeste, especialmente São Paulo, que controlavam a política do café com leite, viram suas receitas desaparecerem. A crise econômica abalaria as estruturas políticas do Brasil, abrindo caminho para grandes transformações. O mundo vivia um longo e rigoroso inverno econômico. A esperança parecia ter desaparecido, mas uma nova liderança estava prestes a surgir nos Estados Unidos e prometendo um novo acordo. Em novembro de 1932, em meio ao desespero da Grande Depressão, os americanos foram às urnas. O resultado foi esmagador. O democrata Franklin Delano Roosevelt derrotou Herbert Hoover, com uma das maiores vitórias eleitorais da história americana. Roosevelt, ou FDR, como ficou conhecido, era um político carismático que prometia ação imediata. O único temor que devemos ter é o próprio medo, declarou em seu discurso de posse, transmitindo confiança a uma nação devastada pela crise. No início de 1933, ele lançou o New Deal, um pacote de ações que colocou o governo diretamente na economia, rompendo com o liberalismo econômico tradicional que dominava os Estados Unidos. O New Deal representou uma revolução na forma como o governo americano enxergava seu papel na economia. Pela primeira vez, o Estado assumia a responsabilidade pelo bem-estar econômico e social dos cidadãos. Entre as principais medidas estão subsídios para agricultores, limitação de produção e estímulo às exportações. O governo pagava para que fazendeiros reduzissem sua produção, evitando a superprodução que derrubava os preços. O governo iniciou obras públicas em massa para empregar milhões, construindo estradas, pontes, escolas, hospitais e parques. Mais de 8 milhões de americanos encontraram trabalho através deste programa. O governo criou a Previdência Social e Seguro-Desemprego, oferecendo um amparo para quem mais sofria. Pela primeira vez, os americanos tinham uma rede de proteção social garantida pelo governo federal. O governo criou o Seguro Obrigatório de Depósitos Bancários para restaurar a confiança nos bancos. Os cidadãos voltaram a confiar que seu dinheiro estaria seguro mesmo em caso de falência bancária. O governo também iniciou a criação de uma agência para regular o mercado de ações e evitar a especulação desenfreada,
que levou ao crash. O resultado? Em poucos anos, a produção voltou a crescer e milhões voltaram a trabalhar. O desemprego, que chegou a 27%, caiu para 14% em 1937. A confiança começou a ser restaurada. Mas nem tudo eram flores. Críticos conservadores acusavam Roosevelt de transformar os Estados Unidos em um estado socialista. Empresários reclamavam do aumento de impostos e regulações. A Suprema Corte chegou a declarar inconstitucionais algumas medidas do New Deal. Mesmo assim, o New Deal mudou para sempre a relação entre o governo americano e seus cidadãos. O Estado agora era visto como responsável por garantir o mínimo de bem-estar social e regular a economia para evitar novos colapsos. A crise não se restringiu aos Estados Unidos. Como dominó, ela derrubou economias ao redor do mundo. Mas cada país reagiu de maneira diferente. Na Europa Ocidental, países como a França e Reino Unido alternaram entre política de austeridade severa e tímidas redes de proteção social. Cortes de gastos públicos e aumento de impostos foram as primeiras respostas, mas só agravaram a situação, aumentando o desemprego e a miséria. A crise econômica alimentou tensões políticas, com o desemprego atingindo níveis alarmantes, 44% na Alemanha, 32% na Dinamarca, 31% na Noruega. O terreno tornou-se fértil para movimentos extremistas. Na Itália, o fascismo de Mussolini já estava no poder. Na Alemanha, a crise catapultou a ascensão de Adolf Hitler, que prometia restaurar a glória alemã e acabar com o desemprego. O extremismo político encontrou na miséria econômica seu combustível ideal. Mas, curiosamente, na União Soviética, a história foi diferente. Sob o regime comunista de Stalin, não havia bolsa de valores nem capital especulativo. O país, isolado politicamente pelo Ocidente, que temia a expansão do socialismo, não sentiu choque financeiro da mesma forma. Com planos centralizados de investimento e industrialização forçada, a economia soviética continuou crescendo durante os anos de 1930. Entre 1928 e 1937, a produção industrial soviética triplicou, enquanto o mundo capitalista afundava na recessão. Essa comparação não passou despercebida. Para muitos observadores da época, parecia que o modelo soviético havia encontrado uma forma de evitar as crises cíclicas do capitalismo. O prestígio do comunismo cresceu entre os intelectuais e trabalhadores ocidentais. Porém, esse crescimento tinha seu preço. A industrialização soviética foi construída sobre intensos sacrifícios humanos, trabalho forçado, coletivização brutal da agricultura, repressão política e milhões de mortes por fome. O país não sofreu com a crise financeira, mas pagou um alto custo humano por seu modelo econômico. Na América Latina, países como Brasil, Argentina e México, dependentes das exportações de matérias-primas, viram seus mercados desaparecerem. Muitos adotaram políticas de substituição de importação, estimulando a industrialização nacional. No Brasil, a crise abriria caminho para uma transformação profunda na economia e na política. No Brasil, o café respondia por cerca de 75% das exportações. Quando a crise de 1929 estourou, as receitas despencaram de 445 milhões de dólares em 1929 para apenas 180 milhões em 1930. Muitos cafeicultores que até então acumulavam fortunas com suas fazendas viram todo o seu patrimônio evaporar quando os preços internacionais caíram quase 90%. Levando famílias tradicionais à falência e perdas de terras. A crise do café abalou não apenas a economia, mas também as estruturas políticas do Brasil. O sistema da política do café com leite, em que São Paulo e Minas Gerais se alternavam no poder, começou a ruir. Em outubro de 1930, apenas um ano após o crash de Wall Street, uma revolução liderada por Getúlio Vargas derrubou o presidente Washington Luiz e impediu a posse do populista Júlio Prestes.
Era o fim da República Velha e o início de uma nova era. Vargas, um político gaúcho, astuto, assumiu o governo provisório e logo percebeu que a crise oferecia uma oportunidade única para transformar o Brasil. Para tentar segurar o valor do café, o governo federal comprou estoques remanescentes e ordenou queima de toneladas de grãos. Entre 1931 e 1944, calcula-se que cerca de 78,2 milhões de sacas de café foram empilhadas e incineradas a céu aberto na Baixada Santista. Uma medida drástica de redução de oferta. Imagine só, enquanto milhões de pessoas passavam fome no mundo durante a Grande Depressão, o Brasil queimava café para tentar manter seu preço. Vargas entendeu que o futuro do país não podia depender só do café. Iniciou então uma política de diversificação econômica, que ficaria conhecida como substituição de importações. O governo investiu em empresas estatais, como a Companhia Siderúrgica Nacional, fundada em 1941. Promoveu a criação de empregos na indústria de base e passou a cobrar impostos maiores sobre exportações para financiar a infraestrutura interna. Na década de 1930, iniciou-se um forte êxodo rural. Trabalhadores deixaram o campo e migraram para as cidades em busca de emprego nas novas indústrias, dando início à transformação urbana que redefiniria o perfil econômico e social do país. Entre 1920 e 1940, a população urbana brasileira cresceu 80%, enquanto a rural aumentou apenas 20%. São Paulo, que já era um centro industrial emergente, consolidou-se como o coração econômico do Brasil. Vargas criou também o Ministério do Trabalho, implementou leis trabalhistas que culminariam na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, em 1943. O Estado passou a regular as relações entre capital e trabalho, inspirado em parte pelo New Deal americano. Em poucos anos, o Brasil já não era apenas um fornecedor de grãos, mas também um produtor de aço, máquinas e bens de consumo. A crise que destruiu o modelo agroexportador acabou acelerando a industrialização brasileira. Assim, paradoxalmente, a Grande Depressão, que devastou a economia ao redor do mundo, acabou sendo um catalisador para a modernização econômica do Brasil, transformando um país essencialmente agrário no início da potência industrial que conhecemos hoje. Da euforia desenfreada dos loucos anos 20, ao choque devastador da Quinta-feira Negra, da miséria profunda da Grande Depressão, à esperança renovada pelo New Deal, do colapso da economia cafeeira, à ascensão da indústria no Brasil de Vargas. A história da Grande Depressão é uma jornada intensa e cheia de lições. Ela nos ensina que mercados sem freios, crédito fácil e especulação desenfreada podem criar bolhas perigosas, capazes de destruir riquezas e sonhos em um piscar de olhos. Mostra também como a desigualdade social pode minar as bases de uma prosperidade aparente. Hoje, em um mundo globalizado, com mercados financeiros complexos, bolhas digitais e crises que se espalham rapidamente, as lições de 1929 continuam mais relevantes do que nunca. Vale perguntar: aprendemos com o passado? Estamos preparados para evitar o próximo colapso? A Grande Depressão nos lembra da importância de buscar um equilíbrio entre a liberdade econômica e a responsabilidade social, entre o crescimento e a justiça. Se você chegou até aqui, é porque gostou do vídeo. Nos ajude a continuar produzindo mais conteúdo como este. Se inscreva no canal, deixe o seu like e comente o que você achou mais interessante ou surpreendente nessa história. Obrigado por assistir, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!